pouquinho como foi, né, meu dia. Fui trabalhar, já voltei. Tá percebendo que tá escuro, mas não são nem 6 da tarde ainda. Mas hoje eu vim falar aqui, né, sobre a qualidade do produto brasileiro. É engraçado, assim, porque quando a gente está pesquisando, quem está pesquisando de ir morar fora e tal, e aí cada pessoa tem o seu motivo, né? E às vezes um dos motivos é uma insatisfação, né, com o Brasil e tal, com algumas questões. E a gente normalmente vai e fica enaltecendo tudo que é de fora. Mas quando você vem, né, e você se muda e tal, mesmo você pegando muito costume da cultura de outro país, a gente nunca deixa de ser brasileiro, e eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, e por isso que eu vim aqui falar aí sobre a qualidade do produto brasileiro. E que produto é esse? Nós, o povo brasileiro. Claro que em tudo vai ter, né, os pontos positivos e negativos. Mas eu venho falar isso assim com a experiência que a minha família teve, né, quando a gente morou nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos por 2 vezes com os meus pais. Meu pai foi transferido, então ele, né, saiu, ele trabalhou na Xerox, hoje ele é aposentado. E aí as histórias, né, que ele veio contando sobre a vida profissional dele, de viajar muito para fora, de conhecer outros países, e aqui o que eu tenho vivido, né, em relação ao mercado de trabalho, conversando com os amigos. O que eu percebo é que nós brasileiros somos muito talentosos, então eu acho que isso é legal de colocar, que a gente tem um capital humano assim, muito bom, né? E saiu alguns artigos tempos atrás, né, com esse movimento de muitos brasileiros indo para fora, de como, né, que esse pessoal que veio, né, essa geração que veio tentar a vida em países, né, em outros países, é uma galera que é assim com uma formação muito alta, ou com uma vida profissional assim, com uma carreira, então assim, e mostrando muitos casos, né, de pessoas que realmente estão bem sucedidas aqui. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar. Mas quais são os pontos que eu acho que a gente, né, se destaca? E é exatamente aquilo que a gente fala do jeitinho brasileiro, mas aqui eu não estou falando do jeitinho naquela forma de malandragem, né, de querer dar a volta, mas do jeitinho de você achar uma solução com o que você tem naquele momento. Eu acho que nem sempre a gente, em diversas áreas, né, de trabalho, nem sempre você tem todos os recursos, e aí a gente acaba achando uma solução para aquele problema. Então eu acho que a gente tem uma mentalidade de achar solução, né? E eu acho que isso é muito bem visto aqui no mercado de trabalho. Aqui eles têm uma cultura muito de eu faço esse tipo de trabalho e pronto, acabou. Se você não me deu treinamento, né, se a empresa não deu treinamento, eu só faço isso. E a gente sempre está pensando diversas formas, né, de entender processo para a gente conseguir melhor solucionar, né, os problemas que venham a acontecer. E isso, assim, eu acho que isso é um destaque, uma coisa que se destaca no mercado de trabalho. O segundo ponto, eu acho que o nosso carisma. De uma forma geral, nós brasileiros, nós somos muito comunicativos, e a gente já é muito mais desinibido do que, vamos dizer que o canadense, mas o próprio americano. O canadense, então,
ele tem, e aqui tem algumas coisas que é interessante, que é muito diferente no Brasil. Por exemplo, no currículo você não deve mencionar sua idade, você não deve mencionar se você é casado ou não. Então assim, para deixar bem assim, estou contratando você independente, né, da sua bagagem, vamos dizer assim, nesse sentido. E eles, né, no relacionamento, eles não são de perguntar muitas coisas. Então eu acho que o nosso carisma, mas obviamente aí a gente tem que ressaltar que primeiro a gente conhecer a cultura, o local, e aí sim a gente vem com carisma, né? Se você simplesmente for invasivo, você não vai ser bem visto. Mas eu acho que se você souber fazer uma leitura e aí com o carisma, né, que nós brasileiros temos, eu acho que eles gostam disso, da nossa forma. Então eu já falei em outros vídeos, né, que eu estudei lá no George Brown com outro brasileiro e a gente tinha uma excelente relação com os chefes, com os professores, com os alunos, de já, tipo, botar apelido e tal, é aquele jeito mesmo brasileiro, e eles gostam, né? E os próprios professores, eles, principalmente nessa última etapa que foi a aula online, para deixar dinâmico, para tentar envolver, eu sabia que os chefes sempre iam ficar tentando me trazer assim para conversa dentro, né, da discussão daquela aula, alguma coisa, porque a gente é mais de se comunicar mesmo, a gente é mais de falar, de dar nossa opinião. Então eu acho que isso é um ponto interessante, porque às vezes os canadenses, eles são muito quietos, muito ali, e acabam não se destacando. E a gente se destaca porque a gente é de falar, porque a gente é mais expansivo e tal, mas obviamente fazendo ressalto que a gente tem que, assim, você primeiro faz a leitura, né, do local onde você está, tenta entender a cultura, e aí você vai mostrando o seu lado, mas eu acho que o nosso carisma também é um ponto bem interessante no mercado de trabalho. E o último ponto, eu acho que vem, né, de um histórico, infelizmente, talvez de instabilidade profissional. Eu acho que no Brasil a gente tem muito uma cultura de o medo de ser mandado embora, né? Aqui, de uma forma geral, eles não são tanto assim de sair mandando embora. E olha que eu trabalho em restaurante onde tem uma rotatividade muito grande, mas normalmente muito mais que a pessoa acaba saindo, né? Eu tô falando aqui de uma forma geral e pelo que eu escuto. Lá no restaurante, antes do Covid, a gente estava com um funcionário que realmente ele estava, assim, não estava agregando em nada, e eu não conseguia entender porque ele não era mandado embora. Ele era só um cozinheiro e tal, não tinha nenhuma formação, não era nada, mas assim, não tem uma cultura, tenta ficar e treina de novo, e fala aqui, fala ali, tenta ajudar, mas eles não têm essa cultura tão forte de mandar embora. E eu acho que como no Brasil a gente tem isso, infelizmente, mas por outro lado faz com que os profissionais estejam sempre mostrando o seu melhor e dando mais de si, assim. E eu percebo assim um pouco isso. Essa semana lá no trabalho, a gente ganha por hora, né, dentro da cozinha. Então, e tem uma menina lá que trabalha e ela sempre fazendo as coisas muito rápido para acabar cedo e ir embora. Mas sempre reclamando que estava sem dinheiro e tal. E eu falei assim, mas por que você faz tudo tão rápido assim e faz às vezes algumas coisas mal feitas e depois leva a bronca, né, porque fez mal feito? Porque você faz tão rápido as coisas se você está ganhando por hora, ou seja, faça bem feito. Claro que você não quer ficar 10, 12 horas no local, mas né, faça com afinco e tal. Aí começou um papo de não, pela minha saúde emocional, minha saúde mental e tal. Então, assim, às vezes não faz nem 8 horas de trabalho. Então, pelo menos eu saio de casa querendo aí fazer as 8 horas de trabalho, mas a pessoa sempre ali, eu acho que a gente tem muito isso. Então,
nessa semana passada, e foi aí que eu tive a ideia de gravar esse vídeo, que eu acabei tendo que fazer 2 serviços de pessoas que acabaram saindo embora, né? Eles eram canadenses, saindo embora rápido e eu sem entender, né? Assim, meu pensamento hoje, principalmente na indústria dos restaurantes, que foi muito abalada com toda essa pandemia, é de querer sempre dar o meu melhor e mostrar a minha disponibilidade de ajudar nesse momento difícil, né? Eu falei em outro vídeo, eu acabei sendo promovida, acabei recebendo um aumento nesse cenário todo que o mundo vive, porque eu não esperava isso, porque eu entendi que o momento não era esse, mas eu acho que isso, na verdade, na reunião, ela exatamente colocou pelo meu desempenho, de você querer fazer um serviço bacana, legal, e saber entender o momento e sempre pensando na frente, né? Então, eu fui treinada, né, na central onde eu não trabalhava, né? Elas me chamaram para trabalhar numa área nova da empresa. Eu fui treinada para fazer uma coisa e na verdade eu fui questionando para eu entender todo um processo que nada mais é do que uma questão de logística, né? De datas de entrega, de quanto que tem que ser e tudo mais. E hoje eu já vejo, já penso na semana seguinte, tenho os ingredientes, peço para comprar, tento me programar, coisas que você consegue manter por mais tempo, eu tento adiantar, se está acabando, hoje a gente vai fazer porque dá para ficar em estoque, não é perecível. Então, eu acabei, assim, hoje eu tenho mais responsabilidades, simplesmente porque eu queria entender como funcionavam as coisas e queria entender o processo. E às vezes eu vejo um comportamento muito de eu tenho uma lista, eu tenho que fazer isso, pronto, acabou. Hoje, por exemplo, a chefe não faz mais a lista do que eu tenho que fazer. Ela sabe que quando eu chegar, eu vou, eu já sei, já entendi o processo e vou fazer aquilo. E se precisar, ainda vou fazer a mais, se necessário for. Então, eu acho que tem essa questão nossa, né, de viver numa estabilidade faz com que a gente sempre aí dê o nosso melhor. E é muito legal ver aqui, conversando com outros brasileiros, ou vendo pelo YouTube, Instagram, a gente vê uma ascensão, né, das pessoas que vieram para cá, né, brasileiros, que em sua grande maioria não vem logo exercendo a sua área, ou não vem com aqui o mercado de trabalho, eu já falei isso, eles vão dar muito mais, vai ter muito mais peso se vocês, né, fizeram college ou algum curso aqui. Uma amiga nossa, arquiteta no Brasil, fez a faculdade e agora ela foi para um emprego com um salário bacana. E agora sim eles começam a perguntar do que ela fazia no Brasil, e aí ela pôde botar o currículo e eles ficavam admirados, porque era dentro da área dela uma coisa bem de destaque e tal. Então, assim, é interessante. Semanas atrás a gente estava na casa desse casal e eu falei, cara, nós, povo brasileiro, nós somos muito talentosos, nós temos, assim, muito, né, o nosso capital humano é muito bom. Com o meu pai, foi engraçado porque quando a gente se mudou da segunda vez, que era para um período de 1 ano de contrato, e a gente acabou ficando quase 4 anos morando nos Estados Unidos, inicialmente, vamos dizer assim, a Xerox americana falou que estava levando meu pai para ensinar a ele, né, um procedimento e alguma forma, e na verdade, depois do tempo, acabou ele desenvolvendo, né, uma questão da logística e trazendo uma forma, né, de trabalho diferente, de você aproveitar, né, a melhor forma de mover as peças no mundo e tudo mais.
mas exatamente porque a gente tem essa capacidade de ficar pensando e conhecendo, e a gente tem essa curiosidade, e eu acho que isso é muito legal. Então, não é essa questão de tudo aqui fora, tudo é melhor, não tem isso não. A gente é muito competente, eu acho que a gente tem, o povo brasileiro é muito talentoso e é bem legal. Quando eu vejo essa história, realmente dá orgulho de ser brasileiro. Então é isso aí, terminar meu cafezinho aqui, apesar de estar já escuro, mas ainda são 6, então eu tenho que tomar um café um pouquinho mais tarde, né? Falando de produto brasileiro, tomar um cafezinho para aguentar ainda, porque ainda tem as coisas para fazer aqui em casa. Mas é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!